Nesta manhã eu quero falar sobre o chamado. Bendito seja o santo nome do Senhor. E desmistificar a ideia que só alguns são chamados, só alguns especiais. Na verdade, o Senhor chamou toda a sua igreja. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Bendito é o nome do Senhor. Pois procure, porque quem procura, acha. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém, glória a Deus. Meus amados, este versículo, Deus, neste texto bíblico, Deus se revela de diversas formas. Logo nos primeiros versículos, no segundo versículo, Deus surpreende Moisés. Ele tem uma visão gloriosa. Nos versículos seguintes, nós vemos Deus também esclarecendo a situação do povo. Eu ouvi e vi. Esse é o Deus que vê e ouve. As irmãs podem sentar, as que ainda estão em pé, podem sentar, por gentileza. De modo que o nosso Deus é o Deus que vê e o Deus que ouve. Ele nos viu e nos vê, Ele nos ouve. Isso é encorajador. Nós vemos também neste texto sagrado o Deus que se revela. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nós fomos deixados nesta terra
não simplesmente porque tínhamos uma missão a cumprir, mas sobretudo porque temos um Deus a conhecer. E graças a Jesus, Ele se revelou para nós e ainda se revela a cada dia e se revelará por toda a eternidade. Mas há um versículo que fala a respeito do Deus que chama. Versículo 10: vem agora, pois, e eu te enviarei para que liberte os meus filhos, para que liberte Israel do Egito. O nosso Deus também é um Deus que chama, é o Deus do chamado, é o Deus que vocaciona. John Joel escreveu no seu livro O Pregador, Sua Vida e Obra, que vocação não acontece quando todas as portas estão fechadas, ou seja, quando a pessoa tenta ingressar numa universidade de medicina e não consegue, num curso de direito e também não consegue. Aí, como ele bateu e não conseguiu, ele vai para a obra missionária, vai exercer um caminho, um ministério, mas isto não é vocação, meus irmãos. Vocação é quando todas as portas estão abertas, e mesmo estando abertas, a pessoa, o vocacionado, não tem prazer, não tem alegria, se não está cumprindo o seu ministério. Vocação são como algemas invisíveis, que nos conduz a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Todos são vocacionados. Mas você pode dizer, mas pastor, eu sou rejeitado na igreja. Examine as Escrituras e você verá que ninguém foi aceito sem que antes tenha sido rejeitado. Mas pastor, a minha rejeição vai além. A minha rejeição é desde o ventre da minha mãe. Rejeição é o que os outros pensam ao seu respeito, não é o que Deus pensa ao seu respeito. Se tem alguém aqui que foi rejeitado no ventre materno, saiba que antes de você ser rejeitado ou rejeitada, você foi desejada, você foi desejado. A Bíblia diz que nós fomos criados em Deus, feituras de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, de modo que o céu não será apenas o nosso destino, o céu é a nossa origem, nós viemos do céu, o pó vai voltar para a terra que o deu, mas a essência, o Espírito veio de Deus, e ele regressará para Deus, de modo que não impeça que alguma coisa, algum obstáculo, alguma palavra, alguma maldição, pronunciada por quem não está no Espírito, detenha o teu caminhar, porque fiel é aquele que te chamou, e poderoso para cumprir o que Ele sonhou ao teu respeito. Bendito seja o seu santo nome. Meus amados, falando de chamada, eu me lembro de um dos maiores movimentos missionários de todos os tempos, talvez o maior, o que mais enviou missionários no curto espaço de tempo em que esteve vivendo períodos de avivamento. Lá pelos anos do século XVIII, lá em 1700, 1732, iniciou-se um trabalho com os irmãos que tinham sido perseguidos ali da região da Áustria, do leste europeu, da Morávia. Eles foram perseguidos porque eles eram simples na sua maneira de viver e pregavam a sã doutrina. Eram seguidores de John Hus. E um homem por nome Conde, um conde por nome Nicolau von Zinzendorf, resolveu acolher estes 300 irmãos na sua propriedade. E depois de um tempo, Zinzendorf foi visitar o trabalho missionário na Groenlândia, e lá chegando,
ele ficou impressionado com o pedido de socorro dos irmãos para que enviasse missionário. Retornando à sua propriedade, ele desafiou a igreja conhecida como morávios, os morávios, a irem ao campo missionário transcultural. E alguns irmãos se dispuseram a ir para a obra transcultural. E ali começou-se também um período de oração. Uma vigília deu-se início, e diz a história que esta vigília durou um pouco mais de 100 anos, de oração ininterrupta. Louvamos a Deus, porque a igreja aqui está na sua 4ª jornada de oração. Façamos parte, porque este projeto também está no coração de Deus. É um mover do Espírito Santo para mobilizar a igreja, pois já dizia João Wesley, que Deus não faz nada senão em resposta de oração. Deus quer apaziguar a violência desta cidade. Deus quer diminuir os índices de assassinato, de violência, de mortes, a quantidade de pessoas dependentes químicas. Para isso a igreja precisa orar, a igreja precisa estar de pé, a igreja tem que estar na brecha, clamando ao Deus do céu, para que se compadeça e estenda a sua mão, porque um dia esta mão nos alcançou, e ela vai alcançar outros também, através da sua e da minha oração. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o trabalho de oração alcançou o seu objetivo. Centenas, dezenas e centenas de irmãos ali daquela igreja se dispuseram e foram para as regiões mais distantes da terra. O seu lema era o mesmo, o seu alvo era o mesmo do apóstolo Paulo, aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. E o lema que eles tinham era: em busca do galardão do Cordeiro, em busca da recompensa do sacrifício de Jesus. E a recompensa pelo grande sacrifício de Jesus nada mais é do que vidas salvas, vidas libertas, vidas, porque a vontade de Deus é que Ele seja conhecido em todo o mundo. Deus quer ser conhecido no mundo, Deus quer ser conhecido das nações, Deus quer ser adorado. John Stott já dizia que missão só existe porque Deus ainda não é adorado em todas as nações. Quando Deus for conhecido em todos os povos, não haverá mais necessidade de missões. Mas como ainda temos milhares e milhares de pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm sequer João 3,16 no seu próprio idioma, esta igreja tem que se levantar em oração, esta igreja tem que enviar novos missionários além fronteira, no campo transcultural, sobretudo aonde Cristo é menos conhecido ou ainda não é conhecido. Quem entende isto como sendo a vontade de Deus, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Meus amados, Deus chamou aquela igreja, e talvez o número que eles alcançaram, talvez seja jamais alcançados por outro movimento. Quem sabe Deus ainda pode fazer, Deus é Deus. No entanto, depois de 100 anos, eles já tinham 41 unidades missionárias, eles já tinham mais de 200 missionários, já tinham batizado mais de 40 mil pessoas. 50 anos após, já tinham 83 mil batizados, já tinham mais de 700 unidades missionárias, tinham mais de 1.500 obreiros nacionais. Eles alcançaram uma média de para cada 25 pessoas um missionário. É bem verdade que eles iam mesmo por amor ao Senhor. Eles não tinham toda uma estrutura. Naquela época não tinha o Western Union, não tinha Didier Levy, não tinha essas instituições financeiras que facilitam a vida dos nossos missionários. Naquela época não tinha toda uma cobertura financeira, médica, para que os missionários não tenham
Com que se preocupar, a não ser em gerar filhos para Deus entre as nações. No entanto, eles fizeram muito mais do que nós fizemos. Por quê? Porque eles viviam continuamente na presença de Deus em oração. Às vezes até dizemos, vamos entrar na presença de Deus em oração. Meus irmãos, nós devemos estar na presença de Deus 24 horas. Um culto como esse é para estarmos orando, dirigindo o carro, orando, no nosso trabalho orando, na universidade orando. Deus quer manter comunhão conosco. Deus quer que tenhamos intimidade. Intimidade traz autoridade, e a autoridade faz com que a obra do Senhor avance na terra. É bem verdade que a Missio Dei, essa expressão latina que afirma que a missão é de Deus, ou seja, o Evangelho não é a estratégia da igreja para alcançar o mundo. O Evangelho é a estratégia de Deus para alcançar a igreja. Mas a boca de Deus na terra é você, as mãos de Deus na terra é você, os pés de Deus na terra é você quem vai levar a luz para dissipar as trevas. Aonde você se encontra? A palavra chamado também significa vocacionado. Vocacionado e chamado tem o mesmo significado, e toda a igreja, essa foi uma das grandes contribuições dos irmãos morávios. Eles transmitiram esta mensagem, eles esclareceram esta vontade de Deus, que a chamada de Deus é para todos os crentes. Todos aqui foram chamados indistintamente, e a chamada é pessoal. Ninguém vai andar por onde você anda, ninguém tem os amigos que você tem, ninguém estará no local de trabalho que você já passou pelos locais de trabalho. Isso significa que Deus quer te usar de maneira pessoal naquele lugar, mas você tem que estar em comunhão com a palavra. Deus sempre chamou no Antigo Testamento homens e mulheres, Ele também nos chamou. Deus chamou um homem por nome Jeremias para ser profeta no meio de uma crise, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Como dizia o apóstolo Paulo, tempos trabalhosos, que não ouvirão a sã doutrina. Nós temos uma quantidade enorme de crentes que têm uma vida superficial, que se lembram de Deus uma vez por semana, que não estão comprometidos com a causa do Salvador. As igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Nós precisamos estarmos cheios de Deus, se quisermos fazer a sua obra, se quisermos levar a cabo aquilo que Ele sonhou e planejou para as nossas vidas. Quem está entendendo diz amém. Pastor, mas eu não estou alegre. O meu propósito não é alegrá-lo nesta manhã. O meu propósito é confrontá-lo e deixá-lo triste, e deixá-lo remoendo a palavra, para que você saia daqui com desejo de se dispor, de ser canal de Deus, de ser instrumento nas mãos de Deus, porque o Deus de Jeremias também é o meu Deus, também é o seu Deus. Há um verdadeiro analfabetismo bíblico. Poucas pessoas leram a Bíblia Sagrada toda, e para ler a palavra de Deus, meus irmãos, só basta ler 3 capítulos por dia e 5 capítulos aos domingos. Nós temos que estar próximo da palavra, nós temos que estar com a Bíblia no coração, porque ou a Bíblia, quem está com a Bíblia está distante do pecado, ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Anteontem, na faculdade, no horário do intervalo, eu cheguei próximo de uma jovem e falei de Jesus para ela, e ela disse que tinha deixado de ler a Bíblia, tinha deixado de ir para a igreja, e eu comecei a falar que Deus também havia chamado, e as lágrimas brotaram no seu rosto, de modo que eu tive que parar para que ela pudesse se recompor. Tamanha era ali a expressão, as expressões que ela manifestava, mas no final ela agradeceu a palavra e assumiu o compromisso de voltar
voltar para a palavra de Deus. Eu quero desafiá-lo a voltar para as Escrituras. Eu quero desafiá-lo a voltar para a fonte. Eu quero desafiá-lo a viver com Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, Deus, por ocasião da criação, Ele ordenou aos mares que produzissem peixes. Se tirarmos o peixe da água, ele morre, porque saiu da origem, da fonte. Deus ordenou à terra que produzissem árvores. Se arrancarmos a árvore da terra, ela morre. Mas lá no Éden, Deus não criou o homem. Lá no Éden, Deus formou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós já estávamos em Deus. A nossa origem é Deus. A nossa fonte é Deus. Se nós nos afastarmos de Deus, nós pereceremos. Mas hoje nós podemos mergulhar na água, mergulhar na fonte, voltar para Deus, para viver para a glória do Senhor. É tempo de nos lembrarmos aonde nós caímos, aonde nós esfriamos na fé, nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para a fonte, porque águas cristalinas jorrando da fonte nesta noite, nesta manhã, aliás, é a força do costume, nesta manhã, porque o nosso Deus é o Deus da noite, é o Deus da manhã, é o Deus da tarde, é o Deus do monte, é o Deus do vale, é o Deus do templo, é o Deus do trabalho. O nosso Deus, Ele enche os céus e a terra. Não há um centímetro sequer que esteja ausente da presença de Deus, que esteja fora do alcance de Deus. Mas apesar da sua grandeza, magnitude, glória e majestade, Ele escolheu se revelar a mim, se escolheu se revelar a você. Esta semana eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante dizia, ele mostrou uma imagem muito interessante de prédios de uma cidade, e ele disse: vocês estão vendo esta senhorinha aí nesta imagem? E todos responderam, pelo menos consigo, que não estavam vendo. Ele ampliou mais, alcançou outros prédios, todo o centro daquela cidade, e vocês estão vendo? E aí eles responderam que não estavam vendo. De repente ele colocou uma outra imagem no data show, e nesta imagem agora aparecia o globo terra, e eles perguntaram: vocês estão vendo a senhora? Ora, não dava para ver nem o Brasil, ali aquele globo azulado com alguns continentes, e de repente ele apresenta uma outra imagem, a terra no sistema solar, e aí foi que ficou difícil ver aquela senhorinha. Ele apresenta um outro slide, e nós vemos a Via Láctea, aonde o sistema solar, a galáxia que fazemos parte, e aí era que não dava para ver a senhoria, e eles foram apresentando outros e outros sistemas, de modo que a terra estava lá com uma seta para que pudéssemos identificar um pontinho minúsculo, de modo que só dava para ver os olhos de Deus mesmo. Meus queridos irmãos, Deus é além do que isso e muito mais. O nosso Deus é infinito, mas aprouve a Ele chamar a você, chamar a mim, para fazermos a sua obra, para fazermos a obra missionária. Meus irmãos, chamado na Bíblia nós vemos inúmeros casos. O Deus que chamou Moisés, Ele também chamou Abraão para ser uma bênção. Ele chamou os discípulos, eles largaram as redes. Ele chamou Paulo, Ele chamou tantos outros. Esse chamado é uma convocação. E o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: eu, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Antes de dizer da função, do dom ministerial, ele falou que era servo. Servo aí é doulos. Doulos no grego é escravo. Nós somos doulos, somos escravos, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, liberto das cadeias do pecado,
e da morte para adorá-lo, e apesar de livres, continuamos sendo escravos de Jesus. Nós somos doulos, nós somos servos. No entanto, quanto mais servos de Jesus nós formos, mais livres e libertos nós seremos, mais abençoados seremos, mais autoridade teremos para pregar o evangelho de nosso Senhor, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glorificado seja o seu santo nome. Poderia citar aqui muitos exemplos de chamados. Quero citar mais alguns. Aqui no Brasil, chegou, vindo do exterior, uma jovem chamada Sophia Miller. Sophia Miller trabalhou na Amazônia, cruzando a Amazônia por aqueles rios caudalosos, traduzindo nos dialetos locais a palavra de Deus. Ela evangelizou milhares de índios, e dado o seu destaque, no final da sua jornada missionária, repórteres cristãos se aproximaram e um deles perguntou: como foi o seu chamado? Mas Sophia Miller quis desmistificar que o chamado não são apenas para algumas pessoas especiais, ou apenas chamados ministeriais, conforme Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que fala dos dons ministeriais dados por Jesus para a edificação da igreja. Sophia Miller disse: eu não tive um chamado, apenas ouvi uma ordem e obedeci. E ela obedeceu e cumpriu e realizou o propósito de Deus para a sua vida. Quantos têm aqui convicção que Deus lhe chamou de uma forma pessoal? Diga amém. Quantos têm a certeza que nada nem ninguém pode detê-lo se você estiver em fidelidade? Diga glória a Jesus. Meus irmãos, Sophia Miller cumpriu o seu chamado, viveu de forma digna a sua vocação, dando-nos a entender que toda a igreja foi chamada para a salvação, fomos chamados para a liberdade, fomos chamados para a comunhão e fomos chamados para a evangelização. Outro dia, eu tive uma revelação. Uma irmã se aproximava de mim, e aquela irmã estava com a cabeça baixa, assim meio como com sem jeito, e eu também ia passando por ela da mesma forma, sem termos uma comunhão aproximada. E de repente, esta pessoa olhava para mim, e ela tropeçava, e batia com a cabeça no chão. Mas o que me chamou a atenção na revelação, foi quando ela bateu com a cabeça no chão, eu senti dor na minha cabeça, dando-me o Espírito a entender que nós fazemos parte do mesmo corpo, e não devemos permitir que as diferenças, que os temperamentos, que as falas, que as inimizades que algumas pessoas semeiam, devam nos impedir da comunhão. Nós somos um em Cristo Jesus. Quem pode dizer assim, diga comigo: nós somos um em Cristo Jesus. Então amemos uns aos outros como Jesus nos amou. O propósito do discipulado é nos levar de João 3,16 para a primeira epístola de João, capítulo 3,16, ao ponto, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, devemos amar uns aos outros e dar a vida pelos irmãos. Se fizermos assim, seremos imitadores de Jesus. Se formos imitadores de Jesus, cumpriremos o nosso chamado, porque Ele cumpriu. Ele disse: no princípio do livro está escrito ao meu respeito: deleito-me em fazer a tua
tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo coopera para o seu bem, até mesmo a prova, até mesmo a rejeição, até mesmo a palavra contrária, tudo é para o seu bem. Permaneça fiel, porque o Deus que te chamou, Ele vai te honrar, aleluia, Ele vai te livrar, e se não livrar, permaneça glorificando a Ele, porque nós o servimos, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é, e Ele é amor, e Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Os campos estão brancos, a seara da terra está madura, se nós não colhermos, ela vai apodrecer. Nós temos que levar o Evangelho enquanto é dia, a hora é agora, o momento é oportuno. Falemos do amor de Deus. Missão é levar Jesus. Missão não é uma questão geográfica. Alguém pensa e até se expressa de forma errônea. Eu creio que Deus entende, e os irmãos também entendem, mas a pessoa diz: o meu chamado é para ir para a África, o meu chamado é para ir para os indígenas. Irmãos, chamado, já dizia Ronaldo Lindório, não é geográfico, chamado é funcional. Toda a igreja é chamada para quê? Para servir uns aos outros em amor, para preferir em honra. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas não é Deus quem leva para uma outra nação? Sim, isso é o direcionamento, e o direcionamento de Deus pode mudar com o tempo. Deus pode te usar numa nação A hoje, e amanhã numa nação B. De repente Deus não te leva para o campo transcultural, mas te usa após a rua da tua casa, te usa para o teu vizinho. Chamado não é geográfico, missão não é uma questão geográfica, missão é alcançar o coração inalcançado, e nós temos o privilégio de fazer parte do projeto de Deus, da missão de Deus, de alcançar todos os povos, porque Apocalipse capítulo 5 vai se cumprir, aquela grande visão, onde haverá nações, povos, etnias de todas as localidades, diante do trono do Cordeiro, bendizendo e louvando aquele que é digno, aquele que com seu sangue nos comprou, para que nós possamos levar o Evangelho, e assim cumprir o nosso chamado. Bendito seja o santo nome de Jesus. Meus irmãos, agora há um preço. Eu já fiz algumas viagens missionárias, eu já passei em quase 20 países, de ficar mesmo um tempo acompanhando 15 países, visitando os missionários, igrejas, evangelizando, visitando presídios, nessas nações, em 15 países. E uma dessas viagens eu levei, sempre um companheiro eu procuro levar, é recomendação bíblica, e o pastor Alexandre Magnus foi algumas viagens dessa comigo. E eu ficava maravilhado como Deus usava aquele irmão, de uma maneira tão simples, tão inesperada, mas com tanta graça e autoridade. E passou-se os dias, e eu tive uma revelação com o Alexandre. Eu vi o Alexandre dizendo: quando eu vou a uma viagem transcultural, eu passo 2 meses me preparando. Aí eu entendi que eu tenho que me preparar com antecedência. Passaram-se os dias, a gente na nossa caminhada tem algumas referências, alguns mentores, um irmão mais velho, o pastor Antônio José aqui é um mentor para as nossas vidas, para esta igreja, graças a Deus, mas até mesmo um livro, um autor de um livro pode ser um mentor durante um tempo. E um dos amados que foi e é uma referência na minha vida também, para a glória do Senhor, o pastor Carlos Otávio. Eu sempre admirei, participava aqui dos cultos do obreiro, e era uma bênção na minha vida, e é uma bênção na minha vida. Mas há uns 9 meses, eu tive uma revelação com o pastor Carlos Otávio, e ele dizendo
que deveríamos ler um livro por semana. Aí eu entendi, o Senhor quer que eu leia um livro por semana. E eu estou nessa busca, nesse alvo, para poder aprender, porque Deus usa aquilo que nós aprendemos para a glória do seu nome, para a edificação do seu reino. Agora, para cumprirmos o nosso chamado, nós precisamos de pelo menos duas coisas para concluir. Primeiro, nós precisamos de discernimento. Discernimento para sabermos qual é o próximo passo. Deus nunca revela de uma vez. Deus nunca fala só uma vez. O nosso Deus sempre confirma. 2, 3. Ele sabe que nós precisamos disso. Discernimento para saber qual é o plano de Deus. E isso é muito bem exemplificado na vida de Adonira Judson. Ele se preparou para ir à Índia, para evangelizar os indianos. Mas antes de concluir o seu plano, de levar a cabo o seu projeto, Deus o levou para uma outra nação, por nome Birmânia, hoje conhecido como Mianmar, uma das nações mais fechadas para a pregação do Evangelho. Chegando em Mianmar, no primeiro ano, estudando o birmanês, ele escreveu um versículo, um texto, intitulado Quem é Jesus? Passaram-se os anos, aprendendo o birmanês, ele não tinha um convertido sequer, enfrentando provações, porque além de discernimento, para saber aonde Deus quer que possamos ir, temos que também ter perseverança, é a segunda coisa, e ele teve. A sua esposa morreu no campo missionário, 2 filhos deles morreram no campo missionário, mas ele permaneceu lá, cerca de 10 anos, 15 anos, 18 anos, porque ele ficou de 1813 a 1831 ali naquela nação, e os anos iam passando, e ele recebia uma cobrança da igreja que o enviou, e a igreja dizia: cadê os frutos? Não tem um convertido, volte para a sua terra. Mas ele permaneceu. E ele escreveu no seu diário que passou 10 anos sentindo angústia, sem que esta angústia passasse. Não havia diagnóstico para depressão, certamente ele entrou em depressão. Porque crente também pode entrar em depressão, irmãos. Ah, mas um crente cheio do Espírito Santo não fica em depressão. Se fosse por isso, crente cheio do Espírito Santo não morria de infarto, não morria do coração. Nós somos seres emocionais, seres físicos, mas o Deus que cura do coração, Ele também cura das nossas emoções, Ele também cura da depressão. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero ministrar cura, eu quero ministrar saúde, eu quero ministrar libertação, eu quero ministrar bálsamo de Gileade sobre a sua vida, para sarar as suas emoções. Eu quero ministrar renovação do Senhor. Meus irmãos, ele permaneceu. Já próximo de retornar, concluindo o seu ministério, ele encontra um senhor de meia idade, que era crente, e ele ficou muito entusiasmado, encontrou aquele crente. Disse: não, eu me converti lendo este texto, quem é Jesus? E era o texto que Adonira Judson tinha escrito. E ele levou para os seus familiares, e aquela comunidade também aceitaram Jesus somente por aquele texto. Aí a partir daquele dia, irmãos, Deus abriu as portas, 63 igrejas foram abertas, plantadas, antes dele voltar para a sua terra. Centenas e centenas, milhares de pessoas se voltaram para o Senhor. A obra prosperou, porções das escrituras foram traduzidas, e hoje, irmãos, Mianmar é um dos países mais fechados do mundo, mas há alguns anos, pesquisadores cristãos foram descobrir como era que tinha 4 milhões de crentes em Mianmar.
E eles perguntaram: como você aceitou Jesus? Através dos meus pais. Como seus pais aceitaram Jesus? Através dos pais deles. Até que chegaram em 1813, no século XIX, um homem por nome Adonira Judson, que teve discernimento, que teve perseverança e permaneceu aonde Deus lhe enviou, que creu no Deus que sustenta e realizou até o fim a sua chamada. Eu quero encorajá-lo a permanecer firme, eu quero encorajá-lo a cumprir a sua chamada. Se você quer cumprir a sua chamada, fique em pé em nome de Jesus e façamos ao nosso Deus uma oração agora ao nosso Salvador. Amoroso Salvador, para a tua glória e para teu louvor, aqui tem pessoas que precisam de discernimento, de perseverança, para prosseguir adiante. Espírito Santo, em o nome de Jesus, que o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de poder venha sobre a vida dos teus filhos, que haja discernimento, que haja perseverança, que venha um tempo de constância. Lavionde é que é as cova naraviaçu. Em o nome de Jesus, seja renovado. Essas pessoas que vieram à frente, ó Deus, porque assume o compromisso de convidar descrentes, de evangelizar esta semana, de trazer pessoas para estar na tua casa. Eu também assumo esse compromisso, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, que o meu Deus possa nos dar a autoridade, uma oportunidade e a disponibilidade para levar as vidas. Rogamos a Ti que o Senhor prepare os corações, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, que o Senhor venha dissipar todas as trevas, e que esta igreja seja uma igreja evangelística, uma igreja missionária, uma igreja discipuladora, para louvor e glória do Teu nome. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus.